tarde a todos e todas. Eu agradeço o convite que me foi feito, a Secretaria Estadual Municipal de Educação, para participar desse evento. E depois da propaganda que a Ilane fez, eu fico um pouco com medo de decepcionar vocês. Eu espero que virem todos antropólogos e antropólogas, que é uma possibilidade que você tem para incrementar o trabalho que vocês já fazem nos céus. A ideia é a seguinte, como a antropologia, para o senso comum, é uma disciplina que começou e ela é ligada a populações indígenas, isso é verdade em parte, mas não totalmente, porque eu trabalho como meu laboratório de pesquisa uma metrópole como São Paulo. E o desafio é justamente ver se é possível, com todos os conceitos, as ferramentas de análise, a pesquisa e tal, é possível trabalhar, digamos, numa sociedade que a gente chama sociedade complexa ou sociedade de grande escala. Esse é um pouco o meu desafio e eu queria passar para vocês essa reflexão, porque eu acho que a antropologia tem uma ferramenta muito interessante para dar conta desse equipamento complexo que é o céu. Um antropólogo clássico na França, que chamava Marcel Mauss, ele tinha um termo que ele chamava de fato social total. Quando ele estudava algumas instituições indígenas, ele dizia que essas instituições não são apenas religião, ritual, mitologia, trabalho, elas são totais, elas são tudo ao mesmo tempo. E eu acho que o céu é uma instituição total, porque além da parte do ensino, tem o que nós vimos hoje, por exemplo, o rap, então o rugby, ou futebol, esporte, teatro, música, enfim, ele é um espaço importante no entorno onde está situado, que são, em geral, na periferia de São Paulo. Então, o céu merece, na verdade, um olhar, esse olhar que foi ao longo do tempo forjado pelos antropólogos, para ser pensado hoje na relevância que ele tem e nessa sua complexidade. Eu acho que várias disciplinas acadêmicas, elas podem dar conta disso. E hoje eu quero passar para vocês qual é a especificidade da antropologia para que a gente possa valorizar e mostrar, digamos, em termos públicos, o que o céu representa. No seu espaço, onde está situado, e para o conjunto da sociedade, né? Então, eu vou falar justamente de antropologia, porque ela, me parece, vai oferecer para vocês, e a gente vai comprovar isso num segundo encontro, qual é a metodologia. E essa metodologia tem um nome, chamado etnografia. Mas eu não vou falar isso hoje, eu quero dar um quadro geral para vocês perceberem que disciplina é essa. E já vou pedir desculpa para quem já sabe o que é antropologia, já estudou, porque eu vou repetir algumas coisas, mas eu acho que eu vou dar um argumento, que é um pouco a minha perspectiva aqui, para vocês ficarem convencidos, na verdade, que vale a pena gastar um tempo nisso, porque vai certamente ampliar o repertório que vocês têm para pensar o céu, mas também para atuar nele como professores, como funcionários, como gestores, enfim, esse conjunto todo desses atores sociais que fazem parte dessa instituição. Então, essa é a minha primeira introdução. E eu vou dividir a minha fala em duas grandes partes. A primeira parte, como vocês viram naquela epígrafe, tem lá, entre aspas, um termo chamado o outro. E eu vou fazer rapidamente uma espécie de percorrido da antropologia desde seus inícios através dos nomes do outro. Terminado essa parte, que é uma parte talvez um pouco mais histórica, eu quero passar para a antropologia urbana, tal como ela foi feita aqui em São Paulo. E como ela produziu estudos sobre a realidade de São Paulo, do ponto de vista, digamos, dessa informação que ela teve nessa cidade e nas instituições que fomentaram a antropologia urbana. E eu pretendo, mais no final, dar alguns exemplos de pesquisas de campo que nós estamos fazendo, e uma delas é muito parecido com o que eu estou percebendo que o CEL faz, que é uma pesquisa que nós estamos terminando agora sobre os SESCs na cidade de São Paulo. Estamos aplicando a etnografia para mostrar um equipamento que, de certa maneira, se assemelha ao céu pela qualidade da sua implantação física, a sua arquitetura, a sua proposta, só que uma é de uma iniciativa privada e outra é pública. Mas, de certa maneira, é um grande equipamento. Você certamente conhece algumas unidades do SESC, e ela, de certa maneira, vai me permitir pensar, digamos, essa importância que tem uma instituição de boa qualidade num espaço, muitas vezes, precarizado da periferia. Então, essa é um pouco a minha proposta da fala de hoje. Espero que vocês aguentem até o final, porque vale a pena, talvez, entrar em contato com essa disciplina. E a primeira
A primeira forma como eu vou fazer é dando essa espécie de uma visão geral do que seja antropologia a partir da história, né? E se vocês, quem já fez história aqui, sabe muito bem que quando a gente quer dar um pouco de valor e dignidade para o que a gente faz, a gente vai para os gregos. Os gregos sempre começaram alguma coisa. E no caso da antropologia também, vocês devem conhecer muito bem Heródoto, por exemplo, né? Heródoto, enfim, é um historiador, não é um antropólogo, nem havia antropologia naquele tempo, mas ele tem uma atitude antropológica, ele entra em contato com o outro. Acompanhando as expedições militares, ele entra em contato com outras populações que pensam diferente, costumes diferentes, mitologias diferentes, e ele registra. Isso é o que eu chamo de uma atitude antropológica, o contato com o outro, na verdade, né? Um outro exemplo, assim, dando um pulo no tempo, um outro personagem que também pode ser caracterizado como tendo uma atitude antropológica, ainda sem ser antropólogo, é Marco Polo. Fez também uma viagem, saiu de Veneza, do seu lugar, digamos, de inserção, e foi para a China. E lá ele entra em contato com o outro, completamente diferente, língua diferente, instituições diferentes, religião diferente, e trouxe de lá para o seu lugar questões que ele não conhecia, entre as quais o macarrão, por exemplo, que a gente acha que é dos italianos, não, era dos chineses. Então, há uma série de contatos interessantes que esses personagens, ao longo da história, os viajantes, por exemplo, que entraram em contato com o outro. O perigo desse entrar em contato com o outro é um termo que nós usamos na antropologia chamado etnocentrismo, que é olhar o outro do ponto de vista da minha cultura e julgar se eles estão certos ou errados. Então, esse problema do preconceito, que é a etnocentria, é justamente escapar dessa perspectiva que é julgar aquilo que é diferente. Por isso que naquela epígrafe já tinha o termo ali, se a gente não olha com cuidado, aquilo que é diferente pode parecer perigoso, e, no entanto, é diferente. Então, para vocês poderem perceber como se deu essa trajetória até hoje, quando a gente usa ainda antropologia para pensar a dinâmica social numa cidade do porte de São Paulo, é preciso um pouco ver como se comportou ao longo do tempo. Então, eu vou fazer uma pequena trajetória, não dá, evidentemente, para aprofundar, isso é matéria de um curso inteiro, mas eu quero pontuar para vocês, eu acho que vale a pena, e a maneira através da qual eu posso pontuar é dizendo os nomes do outro. E o primeiro nome do outro era o selvagem. A palavra selvagem, etimologicamente, é o morador da selva, né? E como é que surge esse termo para qualificar o outro que os europeus, por exemplo, tiveram em contato? Se vocês lembrarem, a antropologia, na verdade, ela vai surgir na segunda metade do século XIX, como disciplina. Mas antes disso já teve alguns antecedentes e vocês lembram que as navegações, por exemplo, puseram em contato a Europa, que até então estava circunscrita ao Mediterrâneo, aquela Europa fechada, ela sai em busca do outro na periferia do mundo para encontrar populações que ela não tinha ideia que existiam. E vocês imaginem qual era o imaginário desses aventureiros que se aventuraram por um mar que eles tão pouco conheciam para encontrar algo que não tinha parâmetro para eles entenderem. Lembrem, por exemplo, dos mapas medievais ilustrados com monstros marinhos, com animais mitológicos e tal, porque eles não tinham ideia do que iam encontrar. E os relatos dos primeiros navegadores e das pessoas que chegaram eram relatos dessa forma. Eles relatavam os moradores da Ásia, da América, da África, da Oceania, como seres ligados à animalidade. Daí a palavra selvagem. Moradores da selva, quer dizer, junto com os animais. Então, essa discussão toda que vinha a partir dos navegadores, dos comerciantes e das autoridades coloniais, elas traziam uma imagem que era forjada mais pela imaginação deles do que realmente pela realidade. No nosso caso aqui, vocês imaginem o nome Amazonas. Eles achavam que havia uma tribo só de mulheres, por exemplo. Por quê? Porque eles não entravam em contato, eles viam de longe. Isso se chamava antropologia de gabinete. Ninguém chegava perto dos índios, mas escreviam sobre isso, na verdade. Então, essa ideia do selvagem, o primeiro nome do outro, ela tem a ver com essa imagem que se tinha de alguém que vivia num lugar completamente diferente. Mas já gerou controvérsias. Se vocês lembrarem, por exemplo, de Rousseau, ele vai dizer que o selvagem é o bom selvagem. Está morando na natureza, não está ainda
contaminado pelos preconceitos, por exemplo, da sociedade. Então, ele tem uma visão romântica do que seja o selvagem. Já outros, como Vico, que era um jurista italiano, vai ter uma visão contrária. Ele vai dizer que o selvagem é aquele que decaiu no estado edênico do Éden e se transformou num animal e virou animalesco. Então, vejam que havia uma polêmica filosófica, jurídica e também religiosa. Os primeiros missionários que foram junto com os colonizadores tinham a missão de convertê-los. E a ideia era, primeira coisa, eles têm ou não têm alma? Essa era a discussão teológica. Será que o selvagem tem alma? Porque se ele não tiver alma, é animal. Dá para presá-lo, dá para matá-lo, dá para conquistar, porque não tem alma, não pertence ao reino, digamos, da humanidade. Se ele tem alma e foi remido pelo sangue de Cristo, nós temos que convertê-lo, porque ele é pagão. Então, vejo que é uma polêmica também religiosa. Esse era o ambiente do século XVII, do século XVIII, com essas informações que vinham do campo, principalmente dessas pessoas. Agora, imagine uma coisa. Um missionário católico, protestante, o que fosse, que tivesse essa missão de converter, o relato que ele pudesse fazer de um ritual cosmológico e religioso de um povo que ele conhecia, não devia ser dos mais fidedignos, porque ele ia dizer que aquilo era obra ou do demônio ou do paganismo. Então, toda a sutileza que hoje a gente reconhece das cosmologias dos chamados povos não ocidentais, ficou perdida de certa maneira. Foi preciso uma nova perspectiva de campo para entrar em contato direto com o que eles faziam, e não ficar confiante nos relatos distorcidos, de certa maneira, dos comerciantes, dos missionários, dos agentes coloniais, para os quais o morador da periferia do mundo, na América, na Oceania e na África, era animalesco, ou então ele era um animal que estava, digamos, fora da sociedade. Essa discussão toda, ela terminou desembocando mais tarde num outro nome. O nome agora vai mudar, não é mais o selvagem, mas é o primitivo. O primitivo é um outro nome que se dá numa outra conjuntura. Nesse momento agora, nós estamos na primeira fase da Revolução Industrial. Nós temos, então, o contato com as populações do povo, povos distantes, não mais como alguém que era discutido se era animal ou não, já tinha passado essa discussão. Realmente, os moradores da periferia do mundo, eles têm alma, eles pertencem ao gênero humano, já temos a perspectiva darwiniana, né, da seleção natural e da evolução. No entanto, eles são primitivos, eles são atrasados. Eles não conseguiram chegar no nível de evolução dos povos coloniais, por exemplo, como os britânicos. Esses eram um exemplo de como era um povo civilizado. E aí surge uma primeira proposta de análise do entendimento da diversidade cultural, que é que eu digo que é o objeto geral da antropologia, a diversidade cultural. Esses agora novos atores sociais, eles vão encarar aquele selvagem como primitivo. Primitivo significa estar numa escala mais baixa de evolução. Tem, na verdade, a selvageria, a barbárie e a civilização. Este esqueminha do sistema evolutivo rendeu muito, até hoje. Muitas vezes vocês leem na imprensa os selvagens que moram na Amazônia, por exemplo, os Yanomami, várias etnias indígenas ainda pensados sob o signo do selvagem. Então, há uma possibilidade de que as incursões agora, da primeira forma do capitalismo de ir em contato com essas populações, não era mais tirar riqueza, como aconteceu, digamos, na primeira fase do capitalismo, a chamada acumulação primitiva. Agora era fazer parceria. Esses moradores dos confins do mundo tinham matérias-primas interessantes, que era importante para abastecer o mercado europeu e para as matérias-primas. Então, o morador agora do mundo periférico não era mais selvagem, era um parceiro com o qual era possível fazer uma troca. Mas quem é esse parceiro? Quando se faz uma troca com um parceiro, minimamente tem que saber quem que ele é. E para isso entraram os primeiros antropólogos. Por isso que eu digo que surge na segunda metade do século XIX a primeira antropologia como disciplina, porque aí os antropólogos, chamados antropólogos de gabinete, ou da Torre de Marfim, eles nunca saíram da Europa para estudar as populações indígenas. Eles trabalharam com as informações que vinham e fizeram trabalhos muito interessantes. Há um autor chamado James Fraser, que escreveu um livro chamado O Ramo de Ouro. É um livro muito interessante que os psicanalistas hoje leem muito, porque mostra as mitologias todos desses povos. Ele colheu
informações que vinham de vários lugares e escrever um livro dizendo o ramo de ouro. O ramo de ouro é uma referência a uma mitologia grega. Então, os antropólogos primeiros, eles nunca viram um índio na frente deles, um primitivo. Eles trabalharam com informações que vinham de terceiros. Só que agora, em vez de assumir como tal, como selvagem, como morador da selva, eles já tinham como elaborar aquelas informações. E fizeram um esqueminha. O primeiro esquema era primitivo, era selvagem, bárbaro e civilizado. Como é que eles entendiam isso? Só para dar uma ideia para vocês como é que funciona isso. Ao estudar, por exemplo, a vida familiar, eles tinham uma forma de classificação. Se encontrasse no primeiro plano mais atrasado, era como se a vida sexual e familiar não tinha regra. Era como se os selvagens fossem ainda regidos pela norma do cio selvagem. O acasalamento era fortuito, não tinha regra. Se eles encontrassem um povo que já tinha algum tipo de regra, era a poligamia. Era um homem com várias mulheres, ou então a poliandria, uma mulher com vários maridos. Já era uma regra. Mas a regra mesmo civilizatória era a monogamia, um homem e uma mulher. Essa era a regra da civilização, basicamente da Europa britânica, dos europeus, da Inglaterra ou da França. Veja um outro exemplo como funciona esse esqueminha. Na base da tecnologia. Se encontrasse um povo que só vivia de arco e flecha caçando, os caçadores e coletores, eram os selvagens. Se já encontrasse um povo que com instrumentos rudimentares cultivavam a terra e domesticavam animais, eram os bárbaros. E se estavam na etapa mais alta, que era a indústria, eram os civilizados. E aí foram classificando. Era um jeito de entender a diversidade cultural. Um outro exemplo é com relação à religião. Os mais atrasados estavam numa religião chamada animismo. O animismo era uma maneira de encarar o sobrenatural como se todas as coisas tivessem alma. As pedras, os rios, a floresta, o mar, cada uma desses elementos da natureza tinha uma alma e tinha uma perspectiva sobrenatural. Já no segundo estágio da evolução, os bárbaros, eles já tinham uma perspectiva que era não mais o animismo, mas a crença em vários deuses. A crença em vários deuses já era um avanço com relação ao primeiro, mas ainda era um atraso, né? Era o politeísmo. E, finalmente, no ápice da civilização, o monoteísmo. Como vocês veem, é um esquema muito ideológico, mas servia para organizar. Servia para dar conta daquela imensa diversidade que existia com relação, digamos, ao contato que os primeiros comerciantes e os funcionários de empresas que faziam esse contato com a troca de mercadorias tiveram contato com o outro. E precisavam, os antropólogos, para explicar quem era esse outro. Era o primitivo. Mas não ficou aí. No segundo momento da Revolução Industrial, nós temos uma outra perspectiva. Agora o nome vai mudar. Selvagem, primitivo, agora é o diferente. É aí onde surge a antropologia científica, ou antropologia, digamos, ligadas com o trabalho de campo. E um grande nome, que alguns de vocês devem conhecer, é um antropólogo polonês, chamado Bronisław Malinowski. Esse autor, ele estudava na Inglaterra, e pela primeira vez, não foi só ele, mas ele levou os louros dessa perspectiva. Ele disse, não dá para estudar as populações primitivas com informação dada por terceiros e por não especialistas. Então, o que ele fez? Ele foi até lá, nas ilhas trobriandesas da Melanésia, ficou 3 anos morando, aprendeu a língua, comia o que eles comiam, assistia às festas, analisava os rituais e fez as suas monografias. Os primeiros trabalhos antropológicos que ele fez, escreveu, foram fantásticos, né? Vocês vejam só os nomes. O Bronisław Malinowski, ele era um bom literato também. Aliás, ele tinha um companheiro, que alguns de vocês devem conhecer, que chama Conrad, Joseph Conrad. Você lembra do filme Apocalipse Now? Foi baseado num livro do Joseph Conrad. Então, eles escreviam no inglês muito bem, porque eles tiveram que aprender o inglês. E o Malinowski escreveu livros, o primeiro livro dele sobre essa população chamava Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Olha que nome interessante. Ele faz uma relação com a mitologia grega, mas, na verdade, eram os trobriandeses que tinham uma instituição chamada Kula, que eles viajavam pelos arquipélagos, levando bracelete e trazendo colares. Era uma espécie de uma troca. Isso o Moos vai chamar de fato social total,
que eu chamei que o céu também é isso, né? Veja como tem um antecedente. O fato social total é não uma economia, porque ele dizia assim, do ponto de vista capitalista, esse trabalho que os turbulenses têm, construir canoa, passar um ano inteiro viajando, encontrar com outro para trocar colar e bracelete, que sentido que tem isso? Econômico? Nenhum. No entanto, o Malinowski diz, mas não é só econômico, é também diplomático. Ao fazer essas viagens, eles entravam em contato com seus parceiros de troca e escutavam histórias e contavam as suas. Os braceletes, na verdade, que nós vamos ver depois com a questão da memória, eles são um receptáculo de memória. Eles contavam histórias. Então, era importante que o Malinowski dissesse, é um fato social total. É econômico, é religioso, é diplomático. Tem uma série de características que fazem com que esses objetos trocados, eles mostrem que eles têm uma lógica. Não é coisa de selvagem sem rei e sem lei. Não, tem lógica. Não é a lógica capitalista, mas é uma lógica, inclusive, econômica. Porque junto com os braceletes seculares, eles levaram inhames, por exemplo, e porcos para trocar, mas isso não contava. O que contava eram os braceletes, que era o artigo nobre. Muito bem, o Malinowski, ao fazer isso, ele escreve vários livros, né, contando que os trobriandeses, não é que eles sejam selvagens nem primitivos, eles são diferentes. Eles fazem as mesmas coisas que os ingleses, mas de outro jeito. Isso é uma valorização incrível, porque pela primeira vez ele se debruça por modo de vida do outro e escuta eles falarem, aprendeu a língua. Não era aquele inglês que a gente chama inglês pidgin, né? O inglês pidgin é um inglês meio macarrônico que servia para os comerciantes fazerem troca. Eles pegavam a gramática inglesa e colocavam alguns textos primitivos só para fazer compra e vender. O Malinowski disse, não serve. Eu não posso contar a mitologia dos turbulenses com o inglês desse jeito. Tem que ser na língua deles. E ele aprendeu o Kiriguina, que é a língua dos turbulenses. E com isso ele escreveu vários livros. Teve um livro fantástico que ele escreveu que chama A Vida Sexual dos Selvagens. Vocês imaginem o sucesso que deve ter feito esse livro na Inglaterra vitoriana. Mas foi um fracasso, porque ele contava qual era o pai, a mãe, o parentesco, a região, enfim, a constituição da família. Mas os britânicos leram numa outra chave, né? Selvagem, vida sexual, nossa, imaginem, né? Não sei se vocês lembram do filme A Guerra do Fogo. Conta um pouco o que você pensa a respeito disso, né? Vida sexual e tal, bem, enfim. Malinowski era um bom tituleiro, né? Até sugiro que vocês leiam algum livro dele, porque é muito bonito, principalmente esse, os Argonautas do Pacífico Ocidental. Muito bem, o Malinowski inventa um novo jeito de fazer antropologia que até hoje nós fazemos, chama observação participante. Para poder fazer a pesquisa de campo, tem que participar da vida deles, tem que estar presente na hora da festa, na hora do jogo, na hora da comida, na hora, por exemplo, que eles iam plantar, o Malinowski ficava ali perto para escutar qual era o encantamento que o xamã fazia para a planta poder crescer. Ele anotava. Essa anotação era observação participante, porque ele não tinha nenhum registro histórico para estudar os turbulenses, né? Então, ele, de certa maneira, inaugurou, ou mais que inaugurou, ele codificou um método da antropologia que nós usamos até hoje, que rendeu muito, desde os anos 20, o primeiro livro que ele escreveu foi em 1922, até mais ou menos os anos 50, o jeito de fazer antropologia era outro. Tinha que sair da sua casa, pegar um navio, ir para o fim do mundo, ficar 3 anos lá, aprender a língua e escrever a monografia e ter o título. Esse era o jeito de fazer antropologia, que os seus alunos fizeram. Só que, sempre tem um só no meio, né? Tem um quê depois, até os anos 50. O que aconteceu nos anos 50? A rebelião do objeto. O que é a rebelião do objeto? Os povos da África, que eram objeto da análise, de exploração, eles se rebelaram, que é a luta contra o colonialismo. E isso foi chamado a rebelião do objeto, entre aspas. Eles se rebelaram contra a presença branca, a presença do colonialismo, toda uma luta em vários povos africanos contra a presença colonial. E nessa foram os antropólogos junto, porque os antropólogos eram brancos, eram europeus e estavam lá junto com os colonizadores. Claro que agora eles não estavam mais a serviço da colonização, mas, de qualquer maneira, para o outro, eles faziam parte do mundo de cá.
Então, houve uma reformulação na maneira de fazer antropologia e que ela levou em conta a visão do outro agora, do jeito que eles contam. Já não precisava o antropólogo ele escrever o que os africanos, na sua cosmologia, faziam. Eles próprios podiam escrever. Houve aí uma mudança, que a gente chama, para ser bem sofisticado, uma mudança epistemológica, do modo de escrever e de pensar. Por que aconteceu isso? Porque agora essas populações africanas, que eram objeto da colônia, elas agora põem a claro, põem a nu a perspectiva política da relação dos antropólogos e dos brancos. Até então isso não era levado em conta. A antropologia era considerada uma ciência positiva, objetiva, e não entrava a política. Agora veja se não entrava a política. Um autor do tempo do Malinowski, chamado Evans Pritchard, ele fez um estudo fantástico sobre uma população africana no Vale do Rio Nilo, que chama os Nuer. Até hoje a gente lê esse livro porque é muito interessante, só que ele era membro do exército britânico. Vocês imaginam um antropólogo que faz parte do exército de ocupação, vai fazer antropologia. Os caras tinham que responder o que ele queria, na verdade, né? Porque tinha o lado político. E isso não era levado em conta. Agora, com a rebelião do objeto, não. Tem que levar em conta e dizer, a relação do antropólogo com o seu campo está mediado, permeado por uma perspectiva política e de poder. Isso muda o jeito de fazer antropologia, de certa maneira. Mas isso, então, com relação a esse novo nome. O novo nome agora, o selvagem, o primitivo, o diferente e agora o subdesenvolvido. Esse é o nome do outro agora. Por quê? Essas nações, não só as africanas, mas também latino-americanas, os moradores, né, os habitantes dessas regiões, eles são levados em conta também da sua maneira de querer adquirir a perspectiva do desenvolvimento econômico, mas eles são subdesenvolvidos. Eles vão receber alguma coisa, ficam na dependência, digamos, dos centros. Então, esse morador dessa parte do mundo já não é mais o primitivo, é o diferente ainda, mas agora ele tem um novo adjetivo, que é o subdesenvolvido. Isso leva a um tempo na antropologia, faz com que haja muitos antropólogos que vêm de outros países e tal, para estudar e levando em conta essa inserção econômica. Dura um tempo também isso. Só que isso agora... nós estamos agora apertando os tempos, vocês vejam que os anos 50, isso ocorreu no final dos anos 50. Nos anos 60, nós temos uma outra rebelião, que essa muitos de vocês devem lembrar. A gente chama a rebelião no centro, que é a contracultura nos Estados Unidos e na Europa. Vocês lembram de maio de 68? Né? A rebelião dos jovens, somos contra as regras, contra o sistema. Há uma espécie de revolução no centro, não é mais a rebelião do objeto, é a rebelião no centro que se contrapõe ao sistema. Então, esses jovens vão fazer experiência no campo, né? As comunidades alternativas, por exemplo, a liberação sexual, as comunidades, a perspectiva, digamos, de uma mitologia, de uma religião que vinha do Oriente, com o budismo, com o hinduísmo. Há uma mudança no centro, faz com que nós tenhamos visto isso como sendo uma rebelião no centro e com o nome contra a cultura. Também tivemos no Brasil, em várias partes do mundo, né? Na Hungria, nos Estados Unidos, no Brasil, na França, em todos os lugares pipocou esse tipo de rebelião contra o sistema. Isso teve importância na antropologia, porque agora vai surgir uma perspectiva nova. A gente vai ter que ler agora um outro nome para o outro, e vão chamar as minorias. O objeto da antropologia agora vão ser as minorias. Quem são as minorias? É meio engraçado falar em minoria quando a gente fala da minoria, por exemplo, do movimento feminista, né? Não que em termos absolutos de população as mulheres sejam minoria, mas em termos políticos eram. Então, o movimento feminista que começa com, por exemplo, o direito ao voto, eram grupos muito pequenos. O movimento, por exemplo, dos direitos civis nos Estados Unidos com os negros. Não dá para dizer que a população negra era minoria, mas enquanto o movimento era. Então, a antropologia começa a se dar conta do que dizem esses grupos. E aí é uma perspectiva interessante. Vai se dizer o seguinte, só pode estudar e fazer antropologia sobre mulher quem é mulher. Só pode estudar o movimento homossexual, quem é homossexual. Quem tem o direito legítimo de escrever sobre os negros são antropólogos negros. É um movimento muito interessante, porque recupera uma fala e um jeito particular de ser no mundo, que depois vai ser criticado pelo exagero. Mas, num primeiro momento, foi muito importante que se reconhecesse o direito das minorias. É como se tivesse havido uma espécie de
efervescência, não mais agora em termos gerais, mas em vários lugares mostrando que algo está mudando. E esse algo está mudando fez com que o novo nome agora do outro fossem as minorias, os hispânicos, por exemplo, dos Estados Unidos. Né? Então, dá para a gente listar vários grupos que tinham o direito de escrever sobre eles e de ler as coisas sobre eles mesmos. Bom, para agora chegar na contemporaneidade, depois, então, dessa perspectiva de todos somos minoria, tem um último autor, que chama Clifford Geertz, também que é um antropólogo norte-americano. Ele vai dizer o seguinte: agora somos todos nativos. Os antropólogos vão estudar a eles mesmos. Nós vamos fazer pesquisa na nossa sociedade. Não é preciso mais pegar um navio e passar 3 anos. O outro pode estar do nosso lado, sentado no ônibus, no metrô, no céu. Tem outro, mas como é que a gente descobre que é outro? Aí vem a velha e boa antropologia, que é manter a ideia do outro. Mas o outro tem uma lógica, tem uma prática, eu tenho que escutar o que ele diz. Nós vimos aqui os rappers, por exemplo. O jeito deles fazerem poesia é diferente da poesia convencional que a gente conhece. Não, eles têm um outro jeito, e não é menos poesia. Mas se a gente não afinar o ouvido, a gente não entende. Vai dizer, isso é coisa de periferia. Até é de periferia. Não dá para negar, mas ela traz algo novo. Essa ideia, então, que a antropologia contemporânea faz, no sentido de dizer, o outro está do meu lado. Eu acho que eu falo a língua deles, mas não sei qual é a língua deles. Há 2 autores, antropólogos do Rio de Janeiro, Gilberto Velho e Roberto da Mata, tiveram uma polêmica sobre um tema muito interessante chamado como é que é a leitura da antropologia. Dizem eles na sua polêmica. Quando o antropólogo vai estudar o outro fora da sua cultura, o movimento que ele faz é transformar o exótico em familiar. Aquilo que é diferente, esquisito, perigoso, faz um esforço para dizer o que da minha sociedade é parecido com isso. E quando ele estuda a sua própria sociedade, o movimento é o contrário. Aquilo que é familiar, ele tem que estranhar. Tem que estranhar e dizer, isso aqui agora vou transformar em exótico, no sentido de fazer o estranhamento. Então, a ideia do estranhamento é básico na perspectiva antropológica. Nós, para poder fazer uma pesquisa sobre os céus, que a gente está familiarizado, tem que produzir internamente essa perspectiva do estranhamento para ver as diferenças. Senão, a gente vai repetir o senso comum. Essa é a ideia, que depois eu quero mais explicitar para vocês como é que tecnicamente a gente faz isso. Então vejam que, e eu termino agora essa parte do outro, para dar os exemplos mais concretos de antropologia urbana, para vocês verem que esse movimento todo da antropologia, apesar de ela ter começado dessa forma, ela foi escutando o que o outro dizia e se amoldando a isso, na verdade. Ela foi reconhecendo a diferença e manteve até o final essa espécie de mantra, que é escutar o que o outro diz e não julgá-lo. Por mais esquisito que seja, vocês imaginem para os missionários ver um culto pagão entre eles. Era muito diferente, era uma coisa do demônio. No entanto, a análise que se faz hoje desses rituais é de uma sutileza incrível. É de uma mitologia que não é apenas história falsa, não. Contam a cosmologia, a origem do universo, por exemplo. Mas é preciso, então, escutar o que o outro está dizendo. Nesse último momento, o antropólogo que vai fazer pesquisa não considera o outro como alguém que vai apenas fornecer dados. O outro com o qual a gente entra em contato é um teórico. Por exemplo, um antropólogo que estuda religiões, ele vai encontrar, por exemplo, ou religiões afro-brasileiras, ou religiões evangélicas, o católico, o padre, o pastor, a mãe de santo, o babalorixá. Na verdade, eles não são pessoas que dão informação para eles estudar, são companheiros de trabalho, são teólogos. Eles são teóricos também. Então, a gente escuta um xamã do jeito como ele fala. Tem que fazer um esforço, porque realmente o etnocentrismo a gente está imbuído deles. Então, tem que fazer um esforço o tempo todo para levar em conta isso. Bom, essa é a primeira parte. Espero que tenha contado alguma coisa que vocês não conheciam, mas agora vou uma parte mais concreta. A parte mais concreta é a seguinte. Passar para a antropologia urbana. O que tudo isso tem a ver com uma cidade, por exemplo? Os antropólogos se sentem muito bem numa pequena comunidade, que daí eles fazem a observação participante. Tem um texto do Malinowski que diz assim, da porta da minha barraca, quando eu acordo de manhã, eu tenho diante de mim o cotidiano da minha aldeia. Vocês imaginem um antropólogo urbano, quando abre a janela da sua kitnet, o que ele encontra? Ele encontra a empena cega do outro prédio. Então, ele não tem diante de si a complexidade da comunidade toda, mais ainda porque são 17 milhões de pessoas. Não é uma comunidade com 500 pessoas. Como é que a gente faz?
É possível, esse é o grande desafio, tomar todo esse legado, essa perspectiva para estudar, por exemplo, uma grande cidade como São Paulo, e aí entra, então, a antropologia urbana. Para a antropologia urbana, então, tem que fazer uns ajustes no campo e na metodologia, porque as pessoas chamam selva de pedra, né, para São Paulo, continua a palavra selva. Vocês vejam que essas coisas estão entranhadas na gente, selva de pedra. Não é mais selva de árvores, de floresta, mas é de pedra, mas continua o termo selva. O caos, a desigualdade, a precariedade, tudo isso entra para essa perspectiva do senso comum, que é a ideia da grande cidade. O que o antropólogo vai fazer lá dentro, né? Claro que eu tenho uma parte histórica aí que eu acho que não vai dar tempo de contar para vocês, fica para uma outra hora, para ver como é que surgiu essa perspectiva nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil. Eu vou só citar para depois contar para vocês, talvez até alguns de vocês tenham estudado nessas instituições. Tem duas escolas de antropologia urbana que surgem a partir das escolas tradicionais. Uma é a escola de Manchester, na África, justamente, que vai estudar a destribalização, como é que as populações tribais elas vão se transformar em cidades africanas. Então, tem toda uma perspectiva dos autores, que chama Escola de Manchester, é britânica e do sul da África do Sul. E a outra é a Escola de Chicago. A Escola de Chicago também começou como uma escola de sociologia. Final do século... Nos anos 20, digamos. Nos anos 20, ela vai estudar uma coisa muito interessante, que era a afluência de imigrantes que chegaram em Chicago no final do século XIX, começo do século XX, imigrantes que vieram da Europa Central, poloneses, eram judeus, irlandeses, franceses, portugueses, enfim, toda a Europa que estava mandando gente para fora por questão da sua própria crise, chega nas cidades norte-americanas e Chicago, da noite para o dia, vira uma metrópole. Ela não tinha condições arquitetônicas e urbanísticas de receber essa gente toda. Então, o que acontece? Era preciso dar conta disso. Então, vem toda uma estrutura na escola de Chicago, que, aliás, foi financiada por Rockefeller, e era uma escola confessional, batista, para estudar o quê? Patologias sociais. Os imigrantes trouxeram patologias. Olha só a ideia. Patologias sociais. Porque gente que não falava inglês, que não sabia como se comportar, que comia coisas estranhas, e veio fazer América. Era uma agressão, de certa maneira. Então, tinha que dar conta disso. E houve toda uma literatura muito interessante que começaram a trabalhar com a ideia de que os migrantes, na verdade são imigrantes, eles trouxeram a diferença. Olha só o diferente. E como é que eles podiam se integrar na sociedade norte-americana? Então, aí fizeram todo um trabalho, que eu não vou poder contar aqui, que chamava ecologia humana. Eles achavam que os imigrantes eram como plantas, né? As plantas chegam num lugar, crescem, umas ofuscam outras, umas pegam mais recurso que outra. Há uma espécie de simbiose com o meio ambiente. Eles achavam, a metáfora deles era essa. Mas depois, continuou a pesquisa e tal, fizeram trabalhos muito interessantes sobre etnografias. E isso rendeu no Brasil. Veja que coisa interessante. Nesse caso, nós tivemos quase uma perspectiva concomitante. O que eles fizeram em Chicago, os etnógrafos de Chicago, houve uma repercussão quase imediata no Brasil. E foi nos anos 30. Se vocês lembrarem, em 32, São Paulo teve uma revolução e perdeu. No dia seguinte, né, da revolução, toda a ressaca da derrota, fez com que a elite começasse a pensar numa saída que era a elaboração e o desenvolvimento de quadros para o Estado, para uma sociedade que se modernizava. São Paulo ia deixar de ser o Estado uma sociedade meramente agrária e precisava de quadros qualificados para não só para o aparelho de Estado, mas para as indústrias. Então, precisava formar gente. E o que eles fizeram para formar? Trouxeram professores e pesquisadores de Chicago. E fundaram uma escola, a Escola Livre de Sociologia e Política, que existe até hoje, na Vila Buarque. Tem lá a ESP, né? Alguns de vocês já me conheciam, alguns até estudaram lá. Essa escola tem uma bela de uma história em São Paulo. E ela vai trazer, digamos, toda a experiência de Chicago para pensar São Paulo, na verdade. E olha que interessante, uma das primeiras pesquisas feitas por 2 americanos em São Paulo foi sobre a coleta de lixo em São Paulo, sobre os trabalhadores da coleta de lixo, para mostrar, digamos, que era um ator social importante. Veja, coletor de lixo importante, muito bem, era. Para a antropologia era, na verdade. E a partir desse estudo é que começa a se pensar, por exemplo, no salário mínimo.
A ideia de que os trabalhadores teriam ter um teto e tal. Então, tem um lado, intelectual, mas tem um lado prático também que essas pesquisas fizeram. Mas teve uma diferença básica. A diferença básica foi a seguinte. Enquanto nos Estados Unidos o objeto da pesquisa era Chicago, uma grande metrópole, quando veio para São Paulo, não foi São Paulo o objeto de pesquisa, foram comunidades do interior, pequenas cidades disseminadas por São Paulo, que ainda estavam no esquema agrário, que foram objeto de pesquisa. Por isso, os estudos dessa escola de sociologia política chamaram estudos de comunidade. E eu vou citar só um autor que vocês devem conhecer, morreu há pouco tempo, escreveu um belíssimo livro que eu sugiro que vocês leiam, que é Antônio Cândido, Os Parceiros do Rio Bonito. Belíssimo livro, onde ele conta as transformações da vida caipira em São Paulo, né? A cidade de Bofete. Justamente a ideia é essa transformação. Esses caipiras estão migrando para a cidade, a própria cidade está se modificando e é preciso entender o que está rolando lá. E aí vem a perspectiva antropológica. Se bem que ele não se acha antropólogo, ele era sociólogo, depois ele foi para a escola para letras, virou historiador, digamos, da literatura, mas esse livro tem uma sensibilidade antropológica muito interessante, né? E ele e muitos outros mais. Nessa escola se formaram grandes nomes da inteligência brasileira. Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, todos eles fizeram pós-graduação na Escola de Sociologia Política, que foi fundada com aportes do Robert Simonsen, que era um economista e empresário. O primeiro era uma escola meio livre, escola livre de sociologia política. Depois ela se institucionaliza e forma as primeiras camadas de pós-graduandos. E com essa perspectiva, né? Então, pequenas cidades do interior, Cunha, por exemplo, foi outro objeto de estudo. O litoral de São Paulo, Búzios. E não só São Paulo, na Bahia. Teve um autor que escreveu sobre Itá, uma cidade, uma comunidade na Amazônia. Então, rendeu muito a Escola Livre de Sociologia Política. Ela produziu uma coisa nova aqui, que era estudar essas comunidades. Muito bem. Não vou poder entrar em detalhes, porque não dá tempo, mas eu quero agora fazer uma segunda passagem. A segunda passagem é o seguinte: de repente surge a USP também, né? A Escola de Sociologia Política teve a missão norte-americana. Também nos anos 30 e 35 veio a chamada Missão Francesa. Um dos autores que veio junto foi o antropólogo Lévi-Strauss. Ele com a mulher dele, Dina Lévi-Strauss. E, aliás, agora que eu reconheci vocês dos céus, né, a presença de Mário de Andrade. Porque Lina Lévi-Strauss fez um trabalho junto com Mário de Andrade na Escola de Folclore e Etnografia, Cultura Popular, e eles estudavam, o próprio Lévi-Strauss dizia isso. O Lévi-Strauss, quando veio para cá, achava que ia encontrar índio em São Paulo e cobra, como todo europeu que vem para a América, acho que ia encontrar, e chega aqui e encontra uma cidade de São Paulo com toda a característica que já tinha nos anos 30. O que ele fazia? No final de semana, ele com a mulher dele, inclusive com o Mário de Andrade, andavam pelos arredores de São Paulo dizendo: estamos fazendo etnografia de domingo. Depois de dar aula na USP, ele ia para a periferia e ver Folia de Reis, Dança de São Gonçalo, festas populares e tal, e ia registrando isso. E a Lina Lévi-Strauss, a mulher dele, se dedicou mais com o Mário de Andrade, né? Nesse estudo do folclore e da cultura popular. Mas o Lévi-Strauss queria bem índio, na verdade. E ele aí fez uma expedição. Também não posso contar uma história interessantíssima que está no livro chamado Tristes Trópicos. Também sugiro que vocês leiam, pelo menos a terceira parte, quando ele chega em São Paulo, que é muito interessante. Eu uso, inclusive, porque ele dá uma dica para a antropologia urbana. Lévi-Strauss nunca fez antropologia urbana, mas ele deu uma dica fundamental para a gente continuar a pesquisar. Aí, essa ideia dos primeiros momentos da antropologia, eu vou citar o nome de duas mulheres importantes na USP, porque a USP estava se contrapondo à Escola de Sociologia Política. A sociologia política estava comunidade, e a USP agora, com Florestan, com o pessoal que veio da Europa, estava pensando maior, pensando a sociedade paulista como uma sociedade capitalista desenvolvida, que tinha que se desenvolver. Então, não adianta ficar estudando comunidadezinhas, fechar bofete e tal. Não, tinha que ter uma perspectiva mais ampla, né, sociológica. E isso conflitava um pouco. Então, a linha mais dominante e hegemônica da USP foi mais a sociologia do que a antropologia. No entanto, duas mulheres, uma delas foi minha orientadora de tese, a professora Ruth Cardoso,
e a outra, a Eunice Duran, e eu quero ressaltar o papel delas, elas abriram um campo novo na antropologia, que até então era trabalhada mais na perspectiva de populações indígenas, para entender o quê? Essa cidade e a periferia. É a primeira vez que aparece a periferia como um tema de pesquisa, porque nós temos agora um momento muito interessante em termos da conjuntura política brasileira e econômica, né? A conjuntura foi a seguinte: nós temos no final dos anos 50, os anos 60, 64, o golpe militar. O que acontece no golpe militar? Entre outras coisas, que vai ter importância para nós. A classe operária, né, ela foi derrotada, na sua perspectiva política e ideológica. Então, há uma derrota e um refluxo da política institucional. Em vez de agora os trabalhadores fazerem a política nos partidos políticos, no sindicato, nas associações, eles refluem para onde? Para o seu lugar de moradia. Eles refluem para o lugar de moradia, que é a periferia. Até então, a periferia não tinha a menor relevância. O importante na prática política era o chão de fábrica, era o partido político, era o sindicato, lá que se fazia política. E a periferia, nada. Nesse momento, quando vai esse refluxo da política, há uma coisa interessante, é como se a política refluísse também para a periferia. E olhem que outra coisa interessante, o primeiro ator social que a gente reconhece que fez essa mudança foram as mulheres. Foram elas, no ambiente doméstico que não tinha, aparentemente, nenhuma perspectiva política, foram elas que começaram com um abaixo-assinado para creche, para melhoria dos equipamentos urbanos, para ônibus, para iluminação. Foram elas que fizeram isso. Isso não era considerado, era uma coisa menor. Veja só que interessante. E a gente agora, como antropólogo, vai olhar, opa, tem uma mudança aqui, tem alguma coisa que está modificando, uma efervescência nova. E a gente reconhece, então, a presença do protagonismo da mulher. Naquela época, nem se falava ainda em empoderamento, nem nada, mas eram mulheres de periferia, esposas de trabalhadores que estavam fazendo esse trabalho. Então, mas precisava de um olhar antropológico para ver isso. E eu agora vou colocar para vocês um mantra. O mantra do antropólogo é de perto e de dentro. A gente só pode fazer pesquisa antropológica se afastar do olhar de longe e de fora para o olhar de perto e de dentro. Aí a gente percebe a sutileza do que é a prática social, a sociabilidade, a política, etc. Então, foi isso um pouco que a professora Ruth e a professora Eunice abriram um campo, mostrando que a periferia agora era um bom lugar para estudar, porque estavam ocorrendo coisas importantes, e a antropologia, de repente, ela começa a ter visibilidade. A Eunice dizia, não porque a gente era melhor que os outros, mas porque o ator social que a gente estava considerando adquire visibilidade. E faz com que a nossa disciplina também, porque enquanto os sociólogos estudavam a luta de classes, os movimentos, os antropólogos continuavam estudando parentesco, religião, família, coisas que não tinham lá muita importância. Eu próprio, quando fiz a minha pesquisa para o meu doutorado, fui estudar uma coisa que não tinha a mais remota relevância para a luta de classes ou para o engrandecimento da cidade. Eu fui estudar circo-teatro. Não tinha a menor importância isso. No entanto, era uma perspectiva para ver como a população da periferia usa o seu tempo livre. Aí entra a ideia do lazer e do tempo livre, e da forma como a população na periferia organiza esse seu outro lado, que não é o lado do trabalho explicitamente, é o lado do encontro e da sociabilidade. Então, eu fui observar isso e analisei várias formas através das quais essa população, de certa maneira, utilizava, digamos, esse tempo livre. E, claro, aí o olhar de perto e de dentro vai mostrar coisas muito interessantes que só a etnografia vai mostrar. Por exemplo, vocês perceberem como é a sutileza do olhar etnográfico, aparentemente sobre um tema que não tem relevância. A primeira vez que eu fui, uma das primeiras vezes que eu fui analisar uma peça de teatro, num circo Mambembe, lá no Jardim Três Corações, era O Céu Uniu Dois Corações, um dramalhão daqueles, né? E eu fui analisar, e a primeira coisa que o dono da trupe dizia, este é um espetáculo feito por uma família para as distintas famílias da localidade. Como eles são nômades, eles tinham que fazer um vínculo, um link, para poder dizer a gente também é família, né? É um espetáculo familiar. Só que os palhaços diziam cada coisa, mas, enfim, era familiar o espetáculo. E aí eu começo a perceber essas mudanças. E uma primeira delas foi Veja como a gente tem que estar com o olhar e o ouvido muito treinado para ver a sutileza. A primeira vez que eu assisti essa peça,
começou a peça e entrou um bêbado. Sentou lá na arquibancada e não deixou o espetáculo funcionar. Cada vez que o galã dizia uma coisa, ele dizia outra. Cada vez que a heroína dizia uma coisa, ele falava o contrário. O tempo todo, atrapalhou o espetáculo inteirinho, mas ele pagou o ingresso muito diferente do que eu achava que era lazer em teatro, na periferia, no centro. Né? Em teatro, você tem que ficar quietinho. Desliga o celular, desliga isso, ele não pode dizer um A. Lá, o cara falou o tempo todo. Atrapalhou o espetáculo. O que aconteceu no seguinte espetáculo? Esse senhor, bêbado, estava na porta do teatro, contratado como segurança, para não deixar outros bêbados entrarem. Vocês vejam qual é a análise que é feita, na verdade, com relação, digamos, aos atores sociais. Eles fizeram uma análise rápida a respeito da situação e resolveram, taticamente, essa questão fundamental. Muito bem, aí esse senhor permitiu, nunca mais aconteceu nada. Isso é um exemplinho das milhares que a gente tem para perceber como é que funciona o olhar etnográfico. Só isso pode parecer um detalhe, né? Pode parecer um fragmento. Mas se a gente junta os fragmentos, e quem disse, não sou eu, é Lévi-Strauss, no trabalho dele sobre o ensino da antropologia, ele fala, a pesquisa de campo não é um arremedo e um complemento na vida do antropólogo, é a sua própria razão de ser. Os fragmentos captados aqui e ali, num certo momento, eles se juntam e fazem um todo. É esse momento que você tem uma ideia geral do que está acontecendo. Daí eu fui fazer pesquisa, não só no circo, mas também outras formas de lazer. Por exemplo, excursão, de uma maneira um pouquinho mais chistosa, chamava excursão de farofeiro. Eu tive que ir junto com eles, excursão para Praia Grande, um ônibus fretado. A festa começava no ônibus, cedinho, 5 horas da manhã, a gente pegava o ônibus, que a gente ia aproveitar o sábado e o domingo, às vezes só o domingo, e chegava lá, era noite ainda, nem se via o mar, mas tinha que fazer tanta coisa que era jogar vôlei, jogar futebol, namorar, comer a farofa, descansar, brincar de novo, que tinha que chegar muito cedo, na verdade. Então, eu tinha que usar o tempo, e essa é uma estratégia também de usar o tempo livre, né? E aí, Aparecida do Norte, outra excursão, mas era religiosa. Bom, religiosa em termos que tinha uma festa junto, tinha. Festa junto com a excursão. Então, não era religião apenas, era religião e festividade e lazer. Eu comecei a entrar em contato com um mundo, para mim, desconhecido, que era o mundo do outro. A lógica do outro, como é que eles organizam. Né? E isso, então, começa a me permitir entender, e aí vem o surgimento de uma categoria analítica, que eu vou contar uma só para vocês verem como é que a gente elabora, a partir do trabalho de campo, as ferramentas da antropologia. Claro que toda disciplina tem um elenco de conceitos e ferramentas e técnicas de pesquisa. Mas na antropologia, o contato com o outro não dá só informação, ele permite também burilar a nossa caixa de ferramentas. E observando, digamos, o lazer na periferia, eu me dei conta de que esse lazer, forma de passar o tempo livre, de diversão, não era uma coisa genérica. Tinha lazer basicamente de mulheres e de homens. Tinha de jovens e de adultos. Crianças. Tinha lazer feito em casa e fora de casa. Quando, por exemplo, um time de futebol de várzea ia jogar em outro campo. Saía o grupo e ia jogar lá. Com isso, eu comecei a perceber que tinha regras. Não era genérico e tal. E aí veio um termo, que a gente chama de termo nativo, que eles me deram de presente, na verdade, que era assim, a ideia de eu perguntei, mas onde é que vocês vão? Como é que vocês fazem? Ah, professor, isso aqui a gente está aqui no nosso pedaço. A palavra pedaço, que é um termo completamente banal, me deu uma luz para indicar um jeito especial de sociabilidade na periferia de São Paulo. O pedaço era o lugar do encontro, o lugar da sociabilidade. E isso mudou a minha tese, porque eu estava estudando circo-teatro, e a minha pergunta é, será que o circo-teatro é conservador ou é progressista? Será que ele está dentro da ideologia dominante, ou ele rompe com a ideologia e é progressista? Essa é a minha pergunta da minha tese. Né? No entanto, eles me disseram o seguinte, não nesses termos, professor, pouco importa se o circo é conservador ou progressista, o que importa é que ele é um lugar para a gente se encontrar. Olha, era o lugar do encontro, o lugar da festa, o lugar do entretenimento. E aí eles me disseram, daí veio essa palavra, o pedaço, que é o lugar do encontro. E aí veio uma sacada, e digo, olha, tem que agradecer porque eles são muito mais criativos do que a gente, na verdade. São criativos. Se a gente não escutar o que eles dizem, você perde exatamente isso que fica imiscuído no senso comum. A palavra pedaço qualquer um fala, mas naquele contexto ela abriu um campo, principalmente porque aí eu tive que fazer a parte teórica e fui colocar o pedaço numa dicotomia que já existia na antropologia, que é do Roberto da Mata.
Vocês devem lembrar, Roberto Amato, que escreveu o livro Malandros, Carnavais e Heróis, ele tem um texto chamado A Rua e a Casa. A rua e a casa é uma dicotomia que dá para explicar o dilema brasileiro, fala ele. E ele descobriu isso, não foi no Rio de Janeiro, foi entre os Apinagé. Mas daí ele aplica isso para o Rio e descobre que tem uma regra para a casa e uma regra para a rua. A casa é o lugar do parente, é o lugar das relações de sangue, de consanguinidade. E a rua é o lugar do estranho, do diferente, do perigo. E aí eu digo, é o pedaço onde aí fica. Fica entre a casa e a rua. Consegui dar uma certa aura de análise para a minha categoria absolutamente nativa, porque eu consegui enfiá-la dentro de algo que já existia. Isso é um trabalho teórico, na verdade, que é colocar, vejam só que interessante, a rua é o lugar do estranho, a casa é o lugar do parente, e o pedaço, nos termos dele, é o lugar do chegado. Esse era o termo que era utilizado, o chegado. E eu comecei a perceber como é que se dão essas relações. Ninguém que não é parente entra na casa, a não ser pela violência, que é o bandido ou a polícia, para entrar numa casa sem pedir licença. Entram os parentes. Bom, entra o cunhado também, às vezes, né? Enfim. O que é parente entra, pode entrar. Na rua, né, você tem um estranho, diferente, mas também o lugar da oportunidade, de uma sacada boa. E na casa entra o chegado quando ele é convidado, quando tem uma festa, batizado, casamento, aniversário, aí o chegado entra, mas não é toda hora. Veja que começaram a aparecer regras de sociabilidade a partir de uma sacada de campo, que é a ideia do que seja o pedaço. Bom, essa foi a primeira categoria. Com isso, eu fiquei muito contente, digo, maravilha, consegui terminar a minha tese, entreguei, defendi e tal. Ela me deu uma possibilidade de entender um tipo de sociabilidade que era típico da periferia naquele tempo que eu pesquisei. Agora, o meu problema era, continua existindo isso? E se eu fizer um movimento mais arrojado, o nome do meu livro aqui, Da Periferia ao Centro. Se eu sair da periferia e for para o centro, será que eu vou encontrar isso? Aí era uma outra perspectiva. Aí digo, bom, vamos enfrentar, porque a pesquisa de campo é isso, você dá o tempo todo enfrentando o desconhecido. Aí eu comecei a fazer minha pesquisa com os meus alunos, e o primeiro lugar que eu fui em São Paulo foi a Galeria do Rock. Muito bem, a Galeria do Rock deve ser um bom lugar para fazer pesquisa de pedaço, né? Bando de jovens, lá skate, meninos e meninas negros que iam fazer a trancinha, não tinha rapper ainda, mas tinha os função. Enfim, tinha um grupo de jovens que iam lá comprar disco, vender. Era um bom lugar para fazer a pesquisa. Eu digo, putz, aqui tem um pedaço bom. Lê do engano. Não funcionou a ideia do pedaço lá. Porque, na verdade, eles não se conheciam. E a regra do pedaço é só entra no pedaço que se conhece. Que se conhece e confia, são os laços de parentesco, de amizade, time de futebol, de religião. Não entra ninguém que não seja do pedaço. E ali tinha gente de Guaianazes, de Santos, de Caraguatatuba, de Itaquaquecetuba, todo mundo ali circulando. Eu digo, e agora? Não é um pedaço isso aqui. Aí, a gente nunca desanima, não deu certo, eu digo, vou continuar, vou investir, vou aproveitar. E comecei a perceber uma coisa muito interessante, que foi o seguinte, eles não se conhecem, mas eles se reconhecem, porque eles tinham na camiseta o nome da banda, por exemplo. O jeito de falar, o jargão, a postura corporal, o cabelo, tudo isso eram indícios de gente que se reconhecia como membro do pedaço, apesar de não saber de onde vinham. Então, no centro da cidade, o pedaço funciona, mas tem que ser retrabalhado. Ele não pode ser aplicado mecanicamente. Então, essa foi a minha primeira sacada, e a partir daí, surgiram outras categorias, não vou poder explicá-las todas hoje, fica para a próxima vez, que é o trajeto, a mancha, o circuito e o pórtico. Categorias que vieram da pesquisa de campo, que me permitem dar conta agora dessa cidade, que aparentemente é caótica, que aparentemente é fragmentária, que a gente abre o jornal, só vê notícia ruim, na verdade, né? E, no entanto, eu comecei a perceber que é possível descobrir na cidade o que nós chamamos de regularidades. Vejam, agora eu vou fazer uma intervenção com dois autores. O pedaço, ele explica a sociabilidade a partir de uma categoria nativa, que é o que eles usam. Tem um autor da história chamado Pierre Nora, que tem um termo chamado lugar de memória. Esse lugar de memória é um bom lugar para estudar a memória e a história, porque ele concentra informação, né? São lugares
muitas vezes do patrimônio histórico, por exemplo, que tem muita história para contar, é preciso desvendar essa história. Então, o lugar de memória é um bom lugar que conta as histórias e memórias, né? Ele desenvolve isso, não vou desenvolver aqui, mas, enfim, é um termo interessante isso, lugar de memória. Um outro autor, antropólogo francês, chamado Marc Augé, pegou isso e falou, mas deve ter um lugar chamado lugar antropológico, que é um bom lugar para poder analisar, como se fosse a concentração de um tipo de sociabilidade. O pedaço era um lugar antropológico. Era um bom lugar para eu desvendar um tipo de atuação que ele me permitia entender uma coisa nova, na verdade. E aí vem a parte mais teórica também, que é o seguinte, um lugar antropológico é uma unidade de sentido para os moradores, faz sentido para eles. Mas para o analista, ele é uma unidade de inteligibilidade. Me oferecia uma ferramenta para sair da periferia e ir para o centro, por exemplo. Então, é uma operação teórica, conceitual. Eu saio da operação que faz sentido para os nativos, entre aspas, eles usam pedaço para poder explicar a sua sociabilidade, eu reconheço isso, é uma sacada, é um insight, mas eu vou forçar um pouco a barra e ver se me pode ajudar num outro contexto. Aí ela se transforma em unidade de inteligibilidade. Então, vocês vejam que o trabalho de campo não é só folclórico, para juntar coisas engraçadas e interessantes, é todo um trabalho de articulação que vai aumentando a minha caixa de ferramentas para entender. E aí, a cidade de São Paulo começa a aparecer como marcada por regularidades. Ela não é o caos. Depois, quando eu puder explicar para vocês os trajetos, por exemplo, das pessoas, a coisa da periferia, como se o morador de periferia ficasse centrado e fechado na periferia. Não, ele tem trajetos pela cidade inteira. Vocês viram pelo rugby aqui? Como é que eles circulam, na verdade, né? Há uma circulação dos trajetos pela cidade mais ampla. Nós temos circuitos amplos na cidade. Aí eu comecei a perceber que dá para entender uma cidade de 17 milhões de habitantes pelo método etnográfico, porque ele abre campo para entender regularidades. Há uns 4 anos não, foi 2007, eu ajudei a organizar uma expedição que chamava Expedição São Paulo. Ela foi organizada pela prefeitura, foi na época a prefeita era Marta Suplicy, e o meu núcleo de antropologia urbana, mais a empresa chamada Expomos, da Maria Inês Mantovani, fizemos uma proposta para o aniversário de São Paulo, fazia 250 anos, foi 2007, ou 2004, né? E a nossa ideia foi a seguinte, fazer uma viagem por dentro da metrópole. Depois eu sugiro que vocês peguem esse livro, porque ele está no Museu da Cidade. Está lá encaixotado, é só pegar para ver que a gente produziu um livro. A ideia era, junto com 40 profissionais, antropólogo, historiador, ambientalista, etnomusicólogo, arquiteto, urbanista, um bando de gente, caminhar pela cidade durante uma semana, de Marcilac até Perus, e de leste a oeste, caminhando, e a gente se encontrou no mercado municipal, 2 equipes. E a gente foi caminhando pela cidade, conversando com as pessoas, a cidade viva, na verdade, a cidade organizada a partir das associações civis, dos moradores, a gente que não tem nome, não tem perspectiva assim, oficial, no entanto, a gente dizia, fazem a cidade funcionar. Não obstante, e apesar do poder público, muitas vezes, da precarização. Então, esses lugares eram lugares que a gente percebeu, e aí, vejam, não era uma etnografia clássica, Malinowski, 3 anos em São Paulo, não, foi uma semana caminhando pela cidade. No entanto, eram 40 pessoas olhando. Então, a gente muda o algoritmo. Se o antropólogo clássico está sozinho no meio da aldeia durante 3 anos aprendendo a língua, quando a gente tem uma semana numa cidade de 17 milhões de habitantes, a gente tem 40 pessoas. E cada uma lê a cidade desde o seu ponto de vista. Só que eles se encontram e conversam sobre isso e produzem um relato. Então, isso é uma derivação do método etnográfico adaptado para uma nova realidade, que a gente está fazendo o tempo todo. Então, essa é a maneira que depois eu quero contar para você de maneira mais detalhada, como é que a gente faz isso, na verdade, porque é uma forma de poder não ficar preso na parte acadêmica apenas, mas é aproveitar o que a academia produz para produzir coisas tão interessantes como estudar o SESC ou estudar o CEL, por exemplo. Quem as pessoas que podem estudar os CELs, né? São os próprios atores sociais que estão lá e em torno. Eles têm leituras diferentes sobre isso. Tem até críticas, tem leitura diferenciada. Tem que levar em conta tudo isso, na verdade, e fazer o relato etnográfico.
Uma pesquisa, vocês verem como é que o método etnográfico funciona. Uma delas, uma pesquisa nós fizemos com surdos na cidade de São Paulo. A outra com o SESC, e tem uma terceira, de um aluno meu, fiquei agora animado quando eu vi os rappers aqui cantando, ele fez um estudo sobre black metal. É uma antropologia sobre black metal, né? E aí vem uma história interessante, são grupos muito fechados, que parece que é festa, que tem, digamos, uma perspectiva de entretenimento e tal, mas, na verdade, é um grupo quase religioso, ritualístico. Inclusive, eles têm um discurso contra as instituições, contra narrativas religiosas e tal, e curtem a música e curtem o seu encontro, e tem uma perspectiva interessante que é para mostrar que a gente estuda São Paulo, mas pode sair de São Paulo para entender, né? Os céus, por exemplo, se pegá-los todos no circuito dos céus, eles conversam com a cidade inteira, mesmo que estejam localizados. Então, é a ideia do circuito, muito mais amplo. E esse circuito do Lucas foi um circuito muito interessante, porque ele diz que o black metal, o locus fundamental do black metal é Oslo, a cidade de Oslo. Imagine que ele está em Oslo. E em São Paulo, o pessoal que vem de lá para cá vai para Cerquilho. Vocês conhecem Cerquilho, alguns de vocês conhecem. O que tem a ver Oslo com Cerquilho? Pois é o circuito do black metal. Então, talvez nem conheça uma grande cidade, porque o circuito deles organiza uma unidade fundamental que é essa. E aí a coisa mais engraçada que tem, black metal, aquela coisa dura, fechada, eles fazem perspectiva de rasgar livros religiosos, tem uma postura assim militante do ponto de vista do modo de vida deles, para além apenas da curtição da música. O bar onde eles se encontram em São Paulo chama Fofinho. Não sei se vocês conhecem, mas parece uma bela contradição, não é? Então, vejo que isso não é sem sentido. A gente incorpora isso na pesquisa, que tudo aquilo que aparece, que é exótico, que é engraçado, que é folclórico e tal, na perspectiva antropológica, ela se junta num todo e mostra um grupo de pessoas que organizam a festa deles de outra maneira, muito diferente do que o senso comum diz, mais um grupo de música, de jovens. Não é bem assim. De perto e de dentro, analisando o que os black fazem, os surdos, que a gente pesquisou na cidade de São Paulo inteira também, mostram que a cidade lida na chave dos surdos é outra. Os surdos têm uma cultura, uma língua, e tem uma coisa chamada orgulho surdo. Vocês imaginam que ser surdo pode ser motivo de orgulho? Pois tem motivo de orgulho. Porque é um jeito diferente de estar na cidade, de circular por ela, de ter o seu circuito e de se diferenciar como grupo. Isso é uma coisa muito interessante que faz com que a gente tenha discutido isso, a presença das cotas agora em São Paulo, né? A presença dos surdos também nessa discussão política das cotas, porque eles trazem uma novidade para a gente, em termos de antropologia. Bom, jovens, eu tinha mais umas coisinhas, mas eu vou acabar por aqui lembrando do último termo com que eu conheci, fato social total. A ideia de que a antropologia tem que trabalhar na chave desse fato social total para acrescentar nas suas ferramentas a ideia da memória, né? Porque o nome do projeto de vocês, do programa, é Céu, Memórias e Ação. Então, tem que recuperar a história dos céus, a história do bairro onde está situado, como é que começou, porque isso são elementos que permitem agora, vamos dizer, potencializar a presença dos céus, não apenas como ensino, como a gente sabe, mas com todo esse conjunto que ele faz. Quer dizer, ele ocupa um lugar fundamental na cidade. Mas, para isso, nós temos que olhar de perto e de dentro, para poder identificar as sutilezas que os atores sociais colocam. Não apenas no sentido de aproveitar uma instituição moderna de ensino. Não, é um lugar de acolhimento. As pessoas vão lá porque são bem acolhidas pela arquitetura, pelo espaço, pelo serviço, pelas atividades e tal. Então, não é apenas um lugar de aluno, é um lugar da comunidade. E o que essa comunidade transforma o céu? Temos que perguntar e ver como eles fazem. Bom, eu paro por aqui porque deixo um pouquinho para uma outra vez, para a gente poder, talvez, trabalhar nas categorias, tá bom? Muito obrigado. Até outra vez.